Pode ser que até acabe agora e acabou. Fim de papo. Vitória do Tricolor no Cornélio de Barros pela Série C do Brasileirão. Fortaleza vence mais uma aí e é líder absoluto e invicto dos dois grupos A e B, o seu grupo A e também do grupo B. Salgueiro 0, Fortaleza 1, gol de Pio até aqui. E eu vou direto ao lance final com ele, Adriano Júnior. Vai que é tu, Adriano. Adriano Júnior. Aí eu vi vantagem. Salgueiro, Fortaleza. O juiz apitou, mas a bola ainda rola com o lance final. Muito bem, esse é o lance final em 91,3 com equipe Bola na Rede. 1 pro Fortaleza, 0 pro Salgueiro. O jogo foi fora, hein, galera? No Cornélio de Barros. A audiência do rádio é bastante rotativa. Você que ligou o rádio agora, Kleber Bezerra de Menezes trouxe as emoções de mais uma vitória do Leão na quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, que foi finalizada com esse jogo. Faltava essa partida para a quinta rodada ser finalizada. Leão vitorioso mais uma vez, retornando aí as atividades na Série C e continua fazendo bonito, vencendo o Salgueiro. Mais uma vez, o Salgueiro cai diante do Tricolor de Aço. 1 pro Fortaleza, gol de Pio, ainda no primeiro tempo, aos 19 minutos do primeiro tempo, 0 pro time do Salgueiro. Fortaleza, como falou o Kleber agora há pouco, líder absoluto e bem folgado, 13 pontos, o Fortaleza lidera o grupo A, o Vila Nova é o segundo colocado, tem 9 pontos, o Asa de Arapiraca com 9 pontos aparece em terceiro, o Salgueiro permanece no G4, depois dessa quinta rodada, é o quarto colocado com 8 pontos ganhos, mesma pontuação do quinto colocado, o América de Natal, próximo adversário do Tricolor, no próximo sábado, 8 horas da noite, com transmissão da equipe Bola na Rede, a equipe esportiva que o cearense mais curte. Zona de rebaixamento, o Águia de Marabá é o nono com 4 pontos e o Icasa ainda não pontuou, o Verdão perdeu mais um, o Verdão é o 10º colocado com 0 pontos ganhos, não ganhou nem um ponto. Então, resultados do grupo A, Águia de Marabá e Botafogo da Paraíba ficaram no 2-2. Tivemos a derrota do Icasa em Juazeiro do Norte, 3-2 pro Confiança. O Asa de Arapiraca lá em Alagoas, interior de Alagoas, Arapiraca, passou pelo Cuiabá 1-0. O Vila Nova ontem foi derrotado em casa pro América de Natal, Vila Nova jogando no estádio Onésio Alvarenga, em Goiânia. Perdeu em casa pro América de Natal, gol de Cascata. E o Fortaleza agora há pouco, transmitimos essa partida, venceu o Salgueiro 1-0. O grupo B, resultados: Guarani de Campinas venceu a Tombense na cidade de Tombos por 2-1, interior de Minas Gerais. O Madureira perdeu em casa em Conselheiro Galvão 4-3 para o Juventude do Rio Grande do Sul. A Portuguesa perdeu no Canidé em casa para o Tupi de Juiz de Fora, Minas Gerais 1-0. O Brasil de Pelotas venceu o Londrina 3-1, jogo que aconteceu em Pelotas, no estádio Bento Freitas. Guaratinguetá e Caxias foi 0-0. O grupo B, primeiro colocado, o Brasil de Pelotas, 11 pontos. O Tupi de Juiz de Fora também 11 pontos, aparece em segundo. Londrina, terceiro, 10 pontos. Portuguesa, quarta colocada com 7 pontos. Zona de rebaixamento, Caxias em nono com 3. O Guaratinguetá tem 2 pontos, é o 10º colocado, Alex Oliveira. Adriano, saída dos jogadores, Marcos Tamandaré, da equipe do Salgueiro, conversa com a gente. Faltou um pouco mais de calma, Tamandaré? Faltou, acho que um pouco mais de tranquilidade da nossa parte. A gente tem conseguido pelo menos empatar. Faltou isso, faltou um pouco mais de qualidade, um pouco mais de atitude, né? Daí precisamos me derrotar, mas o trabalho tá bom. O trabalho continua, a gente tem muita coisa ainda pra falar ainda. Natural, né? A gente buscando resultado, né? Natural alcançar um pouco mais. Mas a equipe do Fortaleza tá de parabéns pelo resultado. Ranieri também conversa com a gente, saindo por aqui, deixa eu ouvi-lo. Ranieri, que hoje jogou de zagueiro na equipe do Salgueiro. É verdade, eu acho que tinha uma boa posse de bola no segundo tempo, criamos algumas oportunidades, a equipe deles fechou muito bem lá atrás, as linhas muito próximas, mas o que valeu foi a luta, foi a determinação do começo ao fim. Agora não podemos baixar a cabeça não, tem um jogo difícil aí pela frente. É a palavra do Ranieri, deixando aqui o gramado de jogo. Radar, lateral esquerdo, o único do Tricolor que vai passando aqui. Vamos ouvir com o Radar, que teve mais uma oportunidade aí de jogar na lateral esquerda, sendo testado mais uma vez, já que o Anderson foi embora. A equipe conseguiu a vitória, né, Radar? E líder do grupo. Sim, a gente sabia da dificuldade que ia ter aqui.
No passado a gente jogou aqui, a gente jogou bem também. E graças a Deus a gente saiu com resultado positivo. Aí, com determinação, com garra, a gente sabia que ia ser difícil aqui jogar contra o Salgueiro é difícil. Mas a gente veio determinado, veio focado para a gente sair com os 3 pontos. E graças a Deus, Deus eliminou a gente saiu com os 3 pontos. É a palavra então do Radar, lateral esquerdo do Tricolor de Aço. Fortaleza agora vai jogar em casa contra o América de Natal e esse jogo teve mais uma alteração. Estava marcado para o domingo, voltou agora para o sábado, às 8 da noite, no estádio Castelão, no sábado, dia 4, Adriano. Valeu, Alex Oliveira, ouvindo os jogadores aí na saída, depois da vitória do Fortaleza, lá no Cornélio de Barros, Agreste Pernambucano, Leão Bonito, 1-0 em cima do Salgueiro, líder da sua chave de forma invicta e também bem folgado, né? 13 pontos, abrindo aí 4 pontos em relação ao segundo colocado. Você acompanha o lance final aqui em 91,3 com a equipe Bola na Rede. Zoom Jeans, o jeans que veste bem. Seja uma revendedora autorizada Zoom Jeans em todo o Brasil, acessando o Instagram, @ZoomJeans12. Autopeças Colares, 20 anos de seriedade no comércio de peças automotivas, com grande promoção de baterias Moura. 3290-1277, Carneiro e Companhia. Espetacular Self-Service na Gustavo Sampaio, número 525. São mais de 40 opções por apenas R$10,99. Adrice, o maior lojão agropecuário do Norte e Nordeste. Distribuidor da Integral Mix, rações Performance e Equimix para equinos. Mr. Hall, 5390-3235-6000. Tem também Adrice na Avenida José Bastos. Lá o telefone é o 3482-8000. Home Center Lojas Alves. Grande variedade de materiais para construção. Alberto Magno, número 500, Montese, 3491-1110. Refresco Coringa, 10 deliciosos sabores. Refresco Coringa, o puro sabor da fruta. Pedidos 85-98802-8826. E a Mecrel, hein? Inaugurou uma loja na Domingos Olímpio 697. Lá você encontra o novo extintor AVC. Ligue 3085-5037. Lojas Amarelinhas, móveis e ambientações. Agora ficou mais fácil comprar os móveis dos seus sonhos. Lojas Amarelinhas, tem sempre uma pertinho de você. Vamos então agora ao retrato do que foi o jogo. Eles estiveram de olho aí na partida e agora vão passar as suas impressões para você que está ligado aqui no lance final com a equipe Bola na Rede após a vitória do Tricolor. Leão Bonito, representando bem o estado do Ceará na Série C do Campeonato Brasileiro, a única equipe a vencer nessa rodada de Campeonato Brasileiro. Tivemos a derrota do Ceará na sexta-feira na Série B, 2-0 para o time do Oeste. Será na situação complicada na zona de rebaixamento na Série B. O técnico Silas foi mandado embora. O Ceará busca um treinador para o jogo contra o Botafogo, quando ele voltará a jogar na capital cearense, já que terça-feira ele joga fora em Lucas do Rio Verde contra o Luverdense, e o Anderson Batatais deve dirigir a equipe de forma interina até o Ceará contratar o novo comandante técnico. Tivemos também a derrota do Icasa, mais uma na Série C do Campeonato Brasileiro, hoje à tarde do Romeirão, 3-2 pro time do Confiança. 2 jogos do comando técnico do Maurílio, um contra o Vila Nova e outro agora contra o Confiança. 2 derrotas e Casa lanterna absoluto da Série C com 0 ponto até aqui. E a vitória do Leão hoje, representando bem o estado do Ceará. A única equipe a vencer foi o Fortaleza, mas com dificuldades ou com uma certa facilidade, Eduardo Matos? Não, com facilidade não, foi com dificuldade. O Fortaleza teve no segundo tempo a equipe do Salgueiro sempre acossando a defesa do Fortaleza, sempre em cima. A sorte é que o Fortaleza tem um setor de meio de campo. A parte de contenção é boa, o Auremi na parte de contenção é muito bom jogador, ele não é bom na hora de sair para o jogo, na criação de jogadas. Mas é um jogador consistente na parte de destruição de jogadas. Teve o Correia e o Pio no começo, no primeiro tempo e na metade do segundo tempo também. Muito bem nessa contenção. E aí o Tricolor de Aço consegue segurar a equipe do Salgueiro, que na minha forma de ver é um time mediano, é um time dos que apareceram aqui para jogar. Foi o menos ruim, vamos dizer assim, porque não é um time bom, não consegue chegar com qualidade. Mas é um time consciente, não joga na pancadaria. É um time que tem jogadores que sabem pensar, que
param a bola no setor de meio de campo e conseguem iniciar uma jogada. Mas o mérito maior é do Fortaleza, porque o setor de meio de campo do Fortaleza realmente fazia tempo que o Fortaleza não conseguia juntar um setor de meio de campo que consiga fazer a destruição de jogada com qualidade, sem fazer muitas faltas, e iniciar uma jogada ali também com qualidade para os armadores. Olha só, o chileno Jara pegou 3 jogos de suspensão pela mão boba, que praticou em cima do uruguaio Cavani, e fica fora da Copa América, né? O técnico Sampaoli, do Chile, disse que isso aí, como o Uruguai apelou, isso aí agora vai virar uma regra agora, ninguém pode mais fazer nada. Agora é complicado, né? Ele está tentando defender o lado dele, mas é difícil, né? As imagens foram claras e fica complicado qualquer tipo de defesa aí para o jogador chileno, depois, como você falou, daquela mão boba ali do... O cara entra em campo para jogar bola e vai fazer uma sacanagem dessa, vai ter que tentar jogar bola, fazer o que for possível para ajudar o seu time. Você vai usar de um subterfúgio desse aí para tentar ganhar o jogo de uma forma desequilibrar ilícita, o adversário. Desequilibrar, isso não está certo. Ele merecia mesmo receber até mais. Para você, Martins, aí a punição foi correta pro chileno? Foi correta e deve servir de exemplo aí para outros jogadores, porque não foi o árbitro que viu, foi a câmera, e depois isso foi levado em consideração, e eu acho isso muito bom, porque concordo com tudo que o Eduardo falou. Você vai pro campo, tem que enfrentar o seu adversário jogando futebol com o que seus pés sabem fazer, e não com o que sua mão vai fazer. O que a mão vai fazer tá lá para basquete, é para voleibol, as coisas todinha. E esse tipo de atitude... Isso não é esporte, né? Que esporte não é esse? É condenável. Aliás, é condenável. Mas não existem as provocações, Martins? Não. Você quando jogou bola, Martins? Não tinha esse problema, mas a gente sempre... Mas nunca... Não. Dessa situação aí não, né? Nada. Tinha coisa, às vezes até pior. Jogador que entrava com areia na mão, meu amigo. Areia. Uhum. Jogador que andava com alfinete na mão para cutucar o cara. Inclusive, eu soube de uma história que o Garrincha, quando jogou, se não me engano, um russo, jogou contra ele, levou um alfinete para ver se o que corria nas veias dele era sangue mesmo, porque achava que o cara não era extraterrestre. Mas aqui no Brasil o cara fazia isso por maldade, né? Levava areia. Também não tinha tantas câmeras para pegar os caras, né? Para passar a mão no rosto do cara e soltar areia nos olhos pro cara ficar... Aquela coisa toda que é condenável. Futebol é para jogar com os pés e o que você sabe fazer com os pés é que deve prevalecer e não esse tipo de atitude. Agora o Martins já jogou bola. O Kleber, você também é um atleta de final de semana. Sim. Queria te perguntar para vocês, como jogador, o que é que vocês fazem quando o adversário tenta a metida de 3 dedos? Tenta o quê? A metida de 3 dedos. Sim. Como vocês reagiam? Nunca, pelo menos comigo isso nunca aconteceu. Folha seca, para metida de 3 dedos não, é folha justamente, tem o passe de 3 dedos, aquele passe que é conhecido como uma folha seca, mas essa metida de 3 dedos aí, não, isso aí pra mim, Adriano Júnior, chama-se trifásico, viu? É um negócio sério, eu ouvi falar isso aí do nosso mormaço, né, que gostava muito desse tipo de coisa. O mormaço gostava de 3 dedos. Valeu Martins, valeu Kleber. Estamos aqui repercutindo a vitória do Leão. Fortaleza venceu mais uma na Série C do Campeonato Brasileiro. Invicto, o tricolor é líder do Grupo A com 13 pontos. O lance final em nome de Flocão de Milho. Tem que ser Coringa, qualidade, preço e tradição. Vitalidade é Cuscuz Coringa. Pedidos 85-98802-8826. Jean Veleiro, peixes, moluscos e crustáceos. Seleção dos melhores produtos. Ligue 3262-2248 ou acesse jeanveleiro.com.br. Jean Veleiro, nesse você pode confiar. Aparelhos ortodônticos, metálicos ou transparentes é com a Odontopratice. Ligue 3264-0000 e pratique mais sorrisos. Eduardo Matos, muita falta fizeram aí. Aliás, acho que agora era o Martins, né? O jogador Lúcio Maranhão ficou fora, sem o Anderson. Cassiano, um jogador que vinha atuando como titular, o Lúcio era reserva, mas estava machucado, também não jogou. Elias, que é opção, também não jogou. E o Fortaleza conseguiu aí conquistar uma vitória. Que fase essa do Leão, hein? Ninguém consegue bater na Série C.
O Fortaleza, hoje, ele excedeu em termos de primeiro tempo e uma parte do segundo tempo. Quando chegou naquele horário que para o jogador de futebol é cruciante, quando você estava vencendo de 1-0, que é os 38 minutos do segundo tempo, aí a coisa começa a pegar. Primeiro, porque o time que está jogando em casa, a pressão vem. E quem está jogando, o adversário, começa a sofrer essa pressão. E o Fortaleza hoje sentiu a pressão do Salgueiro exatamente nessa fase, 35, 37, 38 minutos, quando eles aumentaram a pressão para tentar empatar. E o meio de campo andou claudicando, o meio de campo do Fortaleza, porque faltou gás. Tanto que muita segunda bola do ataque do Salgueiro era recuperada por eles mesmos, porque o meio de campo do Fortaleza, já de tanto correr, de tanto batalhar ali para evitar as atitudes piores, ele acabou cansando. Porque no primeiro tempo e até uma parte do segundo tempo, quem fazia a cobertura do lado direito era o Pio, quem fazia a cobertura do lado esquerdo era o Auremi. O Auremi foi perfeito hoje nessa cobertura. O Radar hoje, ele fez uma boa partida, mas também o Auremi fez as coberturas na hora que a bola que fazia 1-2 nas costas do Radar, era o Auremi quem fazia essa cobertura. No primeiro tempo, também o Pio fez essa cobertura, e ainda no segundo tempo, até enquanto aguentou, teve gás, ele fez essa cobertura. Depois veio a pressão, e é tanto que o Chamusca levantou o Chamusca do banco para poder ir lá e falar para conter o avanço do ala esquerda do Salgueiro, porque ele estava avançando e já tinha feito 2 bolas muito perigosas. Então o Fortaleza hoje foi bem. Agora, essa queda de produção no segundo tempo, isso é normal do jogo, de quem está vencendo e que pega um adversário que também não é muita moleza e que pressionou para tentar empatar, que estava perdendo o jogo. Coisa do futebol, mas o Fortaleza soube se sair muito bem. Valeu, Martins Andrade. Olha só, deixa eu mandar um alô aqui pro Luan, torcedor do Fortaleza. Ganhamos mais uma e no fim dessa rodada terminamos na liderança. Rumo à Série B, Leão. É o recado dele aqui pelo Bola na Rede Zap 98935-1841. Você pode continuar participando conosco aqui no lance final, que nós vamos aqui mandando um alô, lendo seu comentário nas nossas plataformas de interatividade. O Bola na Rede Zap 98935-1841, facebook.com/bola na rede e o Twitter @bola_na rede. E o Paris Saint-Germain está disposto a pagar 665 milhões para ter Neymar em 2016, né? O Neymar que andou em baixa agora com a seleção brasileira na Copa América, nem concluindo a Copa América, né, depois da suspensão da expulsão, mas o jogador está sendo valorizado aí pelo Paris Saint-Germain da França, né? O Neymar que foi campeão da Liga dos Campeões da Europa com o Barcelona, já isso valoriza muito o jogador, mas na Copa América o Neymar não foi bem, né? E não terminou com a seleção brasileira. A participação pífia também da nossa seleção, que foi mais uma vez eliminada nas penalidades pela seleção do Paraguai. Até o jornalista José Simão colocava que essa seleção brasileira conseguiu ser mais paraguaia do que a própria seleção do Paraguai, né? A seleção fraca, né? Estamos em baixa, o nosso futebol precisamos acordar. E correndo o risco da classificação para a Rússia, né? Pois é, né? Todo mundo está alertando para isso, veio a eliminatória e é complicado, né? Muito complicado. A seleção está fora já da Copa das Confederações em 2017, com esse péssimo resultado da Copa América, e fica aí a chance de uma eliminatória para disputar a Copa lá na Rússia em 2018. E um ano para cá, Eduardo, acreditamos que não evoluímos nada, né? Daquela lição que a seleção tomou 7-1 na Copa do Mundo sendo realizada aqui em solo brasileiro. Eu sei que vão me chamar de engenheiro de obra acabada, mas quando colocaram o Gilmar Rinaldi na direção dessa seleção, que a gente imaginou, rapaz, esse cidadão não é empresário de jogadores? Aí disseram, não, ele deixou de ser e tal, mas aí apareceram alguns jogadores aí nessa seleção que eu nunca nem tinha ouvido falar. Tal de Diego Costa, sei lá, o cara Firmino, não sei o que, quer dizer, jogadores que eu nunca nem tinha ouvido falar. Aí o camarada entra no time e joga ali 2, 3 partidas, é logo vendido. A atitude que a gente imagina ali é de que é coisa montada para o jogador se valorizar para ser vendido. Independentemente disso, o time realmente não está bem. O time dependendo do Neymar, o Neymar com aquela estrela toda,
mastigando chiclete com a boca aberta e com o cabelo pintado de 3 cores diferentes, um avião para deixar ele não sei aonde, para ir buscar não sei aonde, um helicóptero para ir buscar a namorada. Aí não pode dar certo um negócio desse. As coisas têm que acontecer com mais naturalidade, como acontecia antigamente. Hoje, o Kleber estava me dizendo aqui que estão oferecendo 600 e tantos milhões aqui para... Foi o Adriano, né? 600 e tantos milhões pelo Neymar. Rapaz, isso é uma insanidade. Isso aí não existe. As pessoas, quando a gente se lembra a quantidade de crianças morrendo de fome lá na África, um jogador, o valor de um jogador desse dava para salvar a vida de milhares de crianças dessa daí. Isso é uma insanidade. Esse mundo vai se acabar, com certeza, em pouco tempo, com todo mundo igual Sodoma e Gomorra. Grupo Ourorense, construção civil, parafusos, ferragens e metalúrgica. Augusto dos Anjos 1713, com o telefone 3484-6533. Eu falo agora para você de Primos Motopeças, mais de 7 mil itens em peças para motos e pneus no atacado. Rua 24 de Maio, 1222. Autoescola Freitas, especialista em educação de trânsito. 3298-1933. Debolas Car, funilaria, pintura, polimento cristalizado e retoques em veículos nacionais e importados. Rua Pedro Dantas, número 27, no Dias Macedo. O Eduardo Matos, Fortaleza mostrou aí que tomou uma pressão no segundo tempo. O Salgueiro ensaiou uma pressão, claro, sem aquela pressão forte que fizesse com que o Erivelton trabalhasse muito no jogo. O Erivelton, que eu me lembro, fez apenas uma defesa, a única defesa no primeiro tempo ainda, que podemos considerar que foi difícil. De mais a mais, o goleiro não trabalhou muito, não foi chamado muito a intervir, mas esses clarões que o Fortaleza deu e deixando espaço para o Salgueiro crescer, demonstra que o grupo precisa ser qualificado. É mais ou menos por aí, ou foi apenas um recomeço depois de uma parada de 3 semanas? Sempre precisa se qualificar, né, Adriano? Nesse jogo de hoje, essa pressão que o Salgueiro exerceu sobre a equipe do Fortaleza é uma pressão natural do time que joga dentro de casa e que está perdendo o jogo. O computador aqui resolveu reinicializar sozinho aqui e eu perdi aqui os dados. Que maravilha, hein? Os dados aqui que eu tinha anotado todinho para dizer a quantidade de finalizações que foram feitas pelo Salgueiro e pelo Fortaleza, mas eu me lembro aqui que o Salgueiro fez mais do que o dobro do Fortaleza nesse segundo tempo. No primeiro tempo foi 7-5, no segundo tempo foi mais do que o dobro. E a gente viu que as finalizações não foram importantes. O goleiro do Fortaleza ainda não apresentou o seu trabalho. A gente não sabe nem se o goleiro do Fortaleza merece permanecer no time com a chegada do Berna, né? Do Ricardo Berna, que a gente sabe que já foi campeão brasileiro pelo Fluminense, é um grande goleiro, já fez grandes passagens. E veio com ritmo de jogo, né? Estava jogando na Série B. Estava jogando. Talvez até isso já seja suficiente para que ele entre como titular na equipe do Fortaleza para dar mais segurança ali atrás. Mas o goleiro do Fortaleza a gente não pode nem defender aqui, porque as últimas partidas, que foram as partidas onde ele participou, o Fortaleza não teve assim uma dificuldade muito grande, ele não conseguiu mostrar o seu trabalho. E nós gostaríamos muito que ele tivesse mostrado um grande trabalho. Claro que nós não estamos dizendo aqui que estávamos torcendo para que o time do Salgueiro chegasse com mais qualidade contra o Fortaleza, mas para que esse jogador tivesse a sua profissão consolidada e sendo titular do Fortaleza numa situação como essa. Mas o Fortaleza realmente mereceu ganhar, mereceu esse resultado de vitória, e é mais um ano com que o Fortaleza, eu tenho certeza, vai chegar nas semifinais, e agora ele tem que demonstrar competência para passar por elas. Valeu, Eduardo Matos. E o Cruzeiro deve apresentar o atacante Marinho como novo reforço da Série A do Campeonato Brasileiro, jogador que vinha disputando a Série B pelo time do Ceará, sendo destaque do Alvinegro, e o Cruzeiro eu quero ver ele tirar a camisa agora. Agora o negócio é mais embaixo, quero ver ele tirar a camisa. O negócio é mais embaixo. Olha só, a renda para a partida entre Fortaleza e Salgueiro, onde o tricolor saiu vitorioso, saíram os números da renda. A gente vai passar para você agora conferir. R$10.935 a renda lá no estádio Cornélio de Barros, para um público presente de 1.471. Como o Alex falou, Alex Oliveira, nosso repórter, que a direção do Salgueiro esperava quase 10 mil pagantes e acabou
dando 10 mil, mas foi 10 mil o dinheiro, 10.935. O público presente foi 1.471, venhamos e convenhamos, um grande público, porque você esperar o Salgueiro ter uma grande torcida também é complicado, com todo respeito à cidade lá do Agreste Pernambucano. Não podemos esperar mais público do que esse apresentado aqui para os jogos do Salgueiro, mesmo o Salgueiro bem na competição, figurando no G4 e fazendo um bom papel. O Martins Andrade, eu estava falando de reforço agora com o Eduardo Matos. O Fortaleza está bem, muito bem, obrigado na competição, 5ª rodada, 13 pontos, invicto, está tudo se encaminhando para o tricolor permanecer na primeira posição ou se oscilar um pouquinho, ficar entre primeiro e segundo, mas está distante. Hoje ele abriu 4 pontos em relação ao segundo colocado. Claro que não pode se acomodar com a situação. Mas aí o que acontece? Em deixando de contratar, vem aí a questão do mata-mata. Eu lembro alguns anos o Fortaleza apresentando contratações para disputar apenas esse mata-mata. Aí fica aquela questão. O jogador pouco acrescentou porque não teve tempo de trabalhar com a equipe para se entrosar, e nós hoje estamos na 5ª rodada. O presidente do clube disse que não há pressa para contratar. Como você avalia isso? Olha, eu acho assim, que a contratação deve acontecer e nessa fase, é uma fase que o Fortaleza está bem, mas que de repente um jogador entra em fadiga física, ou fadiga tática, ou fadiga técnica, ele começa a cair de produção. Você tem que ter um jogador que imediatamente ele possa assumir, ou entrar de segundo tempo, e complementar o time como um todo. Porque se você for deixar para contratar jogadores já no final, já perto da fase de cruzamento, fica difícil, porque às vezes o jogador ele não consegue render aquilo junto com seus colegas, com seus amigos. Então é fundamental que a contratação, certo? É fundamental que a contratação seja feita agora. Primeiro porque ele tem que começar a trabalhar junto com os colegas, familiarizar, aquela coisa todinha, e para quando ele for chamado para entrar no time, ele responder bem. Para contratar lá no finalzinho e já na fase de cruzamento, para o jogador esperar um rendimento maior do jogador, aí fica muito complicado para o Fortaleza. Valeu, Martins Andrade. O lance final você acompanha aqui em 91,3 com a equipe Bola na Rede, a equipe esportiva que o cearense mais curte. Resultados da Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco venceu a primeira, venceu o Flamengo, o arquirrival Flamengo, por 1-0, jogando na Arena Pantanal, em Cuiabá. Riascos, colombiano, fez o gol da vitória vascaína, a primeira no comando técnico do Celso Roth, depois da saída do Doriva, e o Vasco vence o Flamengo 1-0 lá na Arena Pantanal. O Internacional venceu sua partida também, jogando em casa no Beira-Rio, passou pelo Santos 1-0, gol de Valdívia. A Ponte Preta encostou no G4, passando pelo Atlético Paranaense 2-1 lá no Moisés Lucarelli. O Curitiba venceu o Cruzeiro do Vanderlei Luxemburgo por 1-0, jogando no Couto Pereira. O Fluminense surpreendeu, depois de estar perdendo, virou para cima do Goiás com um jogador a menos. O Gum foi expulso e depois o jogador Vinícius, ainda faltando os 10 minutos, saiu contundido. O Fluminense já havia substituído 3 vezes, não podia mais mudar, e o Fluminense terminou com 2 jogadores a menos, resistiu à pressão do Goiás e figura hoje no G4 a equipe do Fluminense, que é a 4ª colocada depois do final dessa rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Fluminense foi a 17 pontos. Tivemos um empate entre Chapecoense e Sport 1-1. O Corinthians passou pelo Figueirense 2-1. O Atlético Mineiro venceu o Joinville 1-0. E o Avaí perdeu em casa para o Grêmio 2-1. Os resultados aí para você conferir da Série A do Campeonato Brasileiro. Sport liderando, 19 pontos. Atlético Mineiro segundo, 17. O São Paulo tem 17, é terceiro. O Fluminense também com 17 é o 4º colocado. Na zona de rebaixamento, o Flamengo permanece na 17ª colocação com 7 pontos. O Curitiba com 7 é 18º. O Vasco saiu da lanterna, passou o bastão da lanterna para o Joinville, é 19º com 6 pontos. O Joinville é o 20º lanterna com 4 pontos conquistados na Série A do Campeonato Brasileiro. Alex Oliveira, informações finais aí do Fortaleza, do Salgueiro, essa partida que o Tricolor venceu 1-0, gol de Pio ainda no primeiro tempo. Pois é, Adriano, a delegação retorna para o hotel, janta e só viaja na madrugada para Fortaleza.
quem sai após o jantar, já direto para Juazeiro do Norte em carro particular, é o lateral direito Tinga. Ele viaja, ele vai pro hotel, janta e já segue em carro particular para Juazeiro do Norte, embarca já no comecinho da madrugada para São Paulo e de lá faz uma conexão para o Rio de Janeiro para se apresentar à seleção sub-23, vai disputar aí o Pan-Americano de Toronto, no Canadá, o lateral direito Tinga. A diretoria deve anunciar contratações, até porque o técnico, a gente acompanha na coletiva, ele falou que está precisando realmente de 3 atacantes, agora... Pelo menos 3 atacantes. Meu Deus, né? O Jorge Mota falou que não precisava de nenhum. Mas aí o técnico já deu declarações que está precisando realmente, com a saída do Cassiano e agora o William, que realmente também, tem um probleminha, torção no tornozelo, vai fazer exame de ressonância, já deve, pelo que nós ouvimos, está fora do jogo contra o América, mas 3 atacantes pelo menos, um de velocidade, que cai pelos lados. É o caso do William, substituir no lugar do William ou do próprio Cassiano, que também fazia essa função, e mais um atacante de área que a diretoria vai buscar. Deve-se confirmar a contratação do Thalisson, lateral esquerdo, que foi disponibilizado pelo Flamengo. Jogador que era do Asa de Arapiraca, e o Vanderlei Luxemburgo viu qualidades, levou para o Flamengo e agora não teve muitas chances no Flamengo. Pode ser repassado para o Fortaleza. Exatamente. Inclusive a diretoria, o próprio diretor de futebol, Marcelo Paz, disse que o jogador interessa. Marcelo Chamusca disse que gosta do futebol dele, tem as mesmas características do Anderson, que saiu. Então esse jogador deve ser confirmado aí pela diretoria, que deve também anunciar outros reforços para a sequência. Já que saíram 2, a folha lá não tá aquelas coisas todas, o dinheiro lá não tá muito fácil, mas com a saída de 2 jogadores, aí a diretoria deve reforçar para a sequência. A equipe joga no próximo sábado, às 20 horas, 8 da noite, Estádio Castelão, contra a equipe do América de Natal. Sábado esse jogo já teve várias mudanças, né? Já saiu do sábado para o domingo, já saiu de um horário para outro e agora retornou para o sábado, saiu das 16 horas. Só lamento, Alex, é o torcedor que fica com vontade de ver o seu clube, se programa. Aí o cara tá preparado para um dia, um horário, aí muda tudo, a TV manda em tudo, porque tá pagando, isso eu não consigo achar certo, isso não entra na minha cabeça. Torcedor, que é a razão do futebol existir, é desrespeitado nesse momento, o cara se prepara para um domingo à tarde para ver seu clube jogar e depois o jogo é trazido para o sábado à noite. Quer dizer, muda uma programação inteira aí do torcedor para ele acompanhar o seu clube de coração. Eu lamento muito que a CBF e os clubes ajam dessa forma quando negociam o direito de transmissão e deixam ao bel prazer da TV fazer aí o horário que ela quer dentro da grade dela. Deveria ter limites, mas a gente já vem falando tanto nisso que já estou pregando no deserto. Mas vamos ver aí como é que vai ficar aí de repente com essas mudanças, essas investigações no futebol, que possa pelo menos endireitar algo. Valeu, Alex Oliveira, daqui a pouco você volta. A delegação sai na madrugada por volta das 5 horas em um ônibus até Juazeiro do Norte, de Juazeiro do Norte segue para a capital cearense de avião. Representação acontece na terça-feira. A chegada aqui na capital por volta das 9h18 da manhã, a saída de Juazeiro para Fortaleza. Valeu, Alex Oliveira. Zundins, o jeans que veste bem. Seja uma revendedora autorizada Zundins em todo o Brasil. Acessando no Instagram, @Zundins12. Autopeças escolares, 20 anos de seriedade no comércio de peças automotivas, com grande promoção de baterias Moura. 3290-1277. Carneiro e Companhia, espetacular self-service na Gustavo Sampaio, número 525. São mais de 40 opções por apenas R$10,99. Agora sim, vamos à escolha do melhor jogador da partida. Aquele jogador que encheu os olhos da galera na vitória do Fortaleza. Salgueiro 0, jogo que aconteceu no estádio Cornélio de Barros, no Agreste Pernambucano, na cidade de Salgueiro. É hora da nossa equipe escolher o craque bola na rede. Ele foi o melhor. Ele fez a diferença no jogo. A partir de agora, os principais membros da equipe Bola na Rede escolhem e votam no craque Bola na Rede do jogo. É hora da escolha do craque bola na rede, o destaque da partida. Eu começo com o Eduardo Matos. Ele agora vai escolher o craque bola na rede, na concepção do nosso analista, Eduardo Matos. Eu vou votar no Pio, que foi o autor do gol, foi o jogador que durante o período que esteve em campo,
se apresentou muito bem, tanto na parte defensiva como na parte de criação de jogadas e fez o gol. Que fase, né, do Pio? Que fase. Jogador que é um segundo volante e que é o artilheiro do time nessa competição. Eu acho que ele passou agora do Everton, ele só perdia pro Everton, estava empate com o Everton, ele passou agora do Everton. Quer dizer, um jogador que realmente merece ser olhado com mais atenção. Agora, isso é muito positivo para o Fortaleza. Mas, por outro lado, ele pode despertar interesse de outros clubes, né? É o risco que o Fortaleza vai correr, porque, claro que ele vai querer o jogador esteja atravessando um bom momento fazendo gols. Mas isso, claro, que pode despertar interesse em outras equipes de contratá-lo. É assim que funciona o futebol. Os jogadores se destacam. Por exemplo, se o lateral direito Tinga do Fortaleza for o titular da seleção brasileira e se sair bem, com certeza ele não vai nem voltar para cá. O time que detém lá o Grêmio. O Grêmio, né? Detém lá o passe do jogador, que não é mais passe, mas eu não sei como é o direitos federativos, direitos econômicos e por aí vai. Então, se o time lá, o Grêmio não vai querer que ele venha pro Fortaleza, jogador de seleção brasileira, titular. O titular, eu acho que vai ser o Gilberto, que é do Botafogo, lateral direito. O Botafogo estava pedindo para ele ser dispensado, liberado, para não desfalcar o Botafogo. Ontem foi expulso, né? Ele foi expulso no jogo quando o Botafogo perdeu de 4-2. Macaé. E a impressão que eu tenho é que o Tinga vai brigar lá. Mas o Gilberto é bem mais jogador do que o Tinga, com certeza. Mas é assim que funciona o futebol, né? Valeu, Eduardo Matos. Boa noite para você. Boa noite para você, Adriano, e para todas as pessoas que nos escutaram até esse presente momento, dizendo que gostaríamos muito que todas elas tivessem como nós Jesus no coração, e para os companheiros da imprensa dizer que sem ética não dá. Valeu, Eduardo Matos, escolhendo o Pio como craque bola na rede. Adrice, o maior lojão agropecuário do Norte e Nordeste, distribuidor da Integral Mix, rações, performance e Equimix para equinos. Mr. Hall, número 5390, 3235-6000. Tem também Adrice na José Bastos, 3482-8000 é o telefone. Vamos a Martins Andrade, na escolha do craque bola na rede. Olha, Pio jogou tanto que cansou, né? O Pio hoje é um dos destaques do Fortaleza. A gente já também anunciava aqui durante a transmissão. Um jogador que fez cobertura pelo lado direito, desarmou, armou e foi para a área complementar, fazer gols. Então tá vivendo uma fase... cobrar escanteio e cabecear. Exatamente. Tá vendo uma fase esplendorosa e a gente torce para que isso continue, porque o futebol brasileiro precisa de bons jogadores em campo para despertar a paixão, aliás, acentuar mais a paixão e acentuar também o espetáculo, o futebol espetáculo, né? Martins, então você escolhe o Pio como craque bola na rede. Na sua ótica, como diz aqui o nosso Djavan. É o Pio. Diz que você é proprietário de uma ótica, por isso que eu tô perguntando, na sua ótica. A piada aqui do DJ Djavan Rosa. Era pra ser uma piada, mas... exatamente. Então, a gente volta no Pio. Valeu, Martins, boa noite pra você. Abração, hein? Valeu, Martins Andrade, na escolha do craque bola na rede, 2 votos pro Pio, autor do gol da vitória do Fortaleza 1-0 em cima do time do Salgueiro. A Mecrel inaugurou uma loja na Domingos Olímpio 697. Lá você encontra o novo extintor ABC. Ligue 3085-5037. Refresco Coringa, 10 deliciosos sabores. Refresco Coringa, o puro sabor da fruta. Pedidos 85-98802-8826. Home Center Lojas Alves, grande variedade de materiais para construção. Alberto Magno, número 500, Montese 3491-1110 é o telefone para você. Agora no lance final a gente continua aqui com os nossos companheiros da equipe escolhendo o craque bola na rede. Eu vou agora com Alex Oliveira. E a sua escolha, Alex? Craque bola na rede. Olha, Adriano Júnior, vou votar com o Adalberto, zagueiro da equipe do Fortaleza, mais uma vez mostrou segurança. Só para não ser unanimidade? É verdade. Você vai ficar com o Adalberto. Vou votar no Adalberto. Que gosta de ficar aí são os mais velhos. Então o Adalberto, zagueiro, mais uma vez mostrou segurança ali na zaga, é titular absoluto para mim no jogo hoje. O zagueiro Adalberto como craque bola na rede. Valeu, Alex Oliveira, boa noite para você. Um abraço, Adriano, boa noite a todos. Amanhã estaremos de volta no Faixa Nobre do Esporte.
Em nome de Lojas Amarelinhas, móveis e ambientações. Agora ficou mais fácil comprar os móveis dos seus sonhos. Lojas Amarelinhas, tem sempre uma pertinho de você. Se você foi vítima de acidente de trânsito, saiba como receber o seu seguro. Mage DPVAT, 3046-1120. Flocão de milho tem que ser Coringa. Qualidade, preço e tradição. Vitalidade é Cuscuz Coringa. Pedidos 85-98802-8826. Jean Veleiro, peixes, moluscos e crustáceos. Seleção dos melhores produtos. Ligue 3262-2248. Você também pode acessar janveleiro.com.br. Jean Veleiro, nesse você pode confiar. Tratamento odontológico completo é com a Odontoprate. Ligue 3264-0000 e pratique mais sorrisos. Kleber, Tubarão, Bezerra de Menezes, locutor de todas as torcidas, agora escolhendo o craque bola na rede. Kleber. Adriano, é o seguinte, pra não dar esse empate aí, eu fiquei numa dúvida cruel. Com quem ficarei? Não, de jeito nenhum. Quem votarei? Mas o Adalberto fez um partidaço, inclusive eu cheguei a comentar dentro da transmissão que o Adalberto era um grande destaque hoje nessa partida. Fez realmente uma grande partida. Eu até poderia votar no Adalberto, mas como eu gosto de votar também, fazer jus àquele que faz gol. O gol é o grande momento do futebol e foi com o gol dele que o Fortaleza venceu essa partida de hoje. Apesar de ter feito uma grande partida também, o Pio. Então, eu vou votar no Pio hoje para fechar aí com chave de ouro aí. O Pio vai ser o craque bola de ouro. Ou melhor, o craque bola na rede de hoje aqui na nossa bola equipe. Na rede, aqui só tem bola na rede, irmão. É verdade. Todo mundo bola na rede, de domingo a domingo. Então, o meu voto vai pro Pio também. Valeu, Kleber. Boa noite pra você e até a próxima. Valeu, Adriano. Valeu, moçada aí da equipe Bola na Rede que estiveram conosco, aos nossos amigos ouvintes da 3FM. E voltamos sábado às 20 horas na Arena Castelão. Dessa vez, mais uma vez, né? O Fortaleza jogando dentro de casa com o apoio da sua torcida contra a equipe do América de Natal, que vai estar aqui contra o Fortaleza. Enfim, Fortaleza vai tentar mais uma vitória aí para se manter nessa liderança da Série C do Brasileirão. Valeu, Adriano, valeu, amigos, ouvintes, e até a próxima. Valeu, Kleber Bezerra de Menezes, o Kleber Tubarão, locutor de todas as torcidas, escolhendo e finalizando a escolha do craque bola na rede com o votando do Pio, né? Pio é escolhido 3-1, nossa equipe escolhe o Pio, camisa 8, tricolor, artilheiro da temporada do Fortaleza. Olha como é volante, hein? Se fosse atacante, imagina só, uma fase esplendorosa, jogando muito futebol e marcando gols. Marcou o gol da vitória do Fortaleza 1-0 em cima do Salgueiro. Grupo Aurorense, construção civil, parafusos, ferragens e metalúrgica. Augusto dos Anjos 1713, com telefone 3484-6533. Primos Motopeças, tem mais de 7 mil itens em peças para motos e pneus no atacado. Rua 24 de maio, 1222. Mandou aquele relógio pro nosso amigo? Também? É que ele vai comprar aquele relógio? O nosso amigo Kleber vai comprar aquele relógio? Depois ele vê lá no WhatsApp dele aí, um reloginho aí que o nosso DJ de Javan Rosa tá vendendo esse relógio e ele vai mandar aí pros companheiros aí. Brincadeira, galera, brincadeira. Deixa eu interagir aqui com a galera que está conosco aqui no Bola na Rede Zap 98935-1841. Ariane de Pacaju está conosco aqui nesse lance final com a equipe Bola na Rede. Deixa eu ver quem está por aqui. O Silvestre Oliveira. Douglas Costa parece que está em negócio com o Bayern de Munique, que gira em torno de 120 milhões de reais. O Neymar, parece que o PSG quer gastar muita grana nele. Aqui o ouvinte do bairro José Bonifácio, que está conosco aqui também no lance final com a equipe Bola na Rede. Adriano Juarez, é o Juarez da Faculdade Cearense, grande Juarez, tá aqui, pensei que era Adriano Juarez, mas é o grande Juarez. Valeu, Juarez. Ele torce pro Alvinegro. Ele pergunta quem é o novo técnico do Ceará. Até agora não foi definido ainda. O Anderson Batatais, que dirige hoje o Sub-20 e as categorias de base do Ceará, deve dirigir de forma interina no jogo lá, terça-feira, em Lucas do Rio Verde. E até lá a direção deve anunciar o novo comandante técnico do time alvinegro, Juarez. Valeu, irmão. Grande abraço para você também, Kleber Bezerra de Menezes. E esse aqui é a galera que está conosco aqui, interagindo no Bola na Rede Zap 98935-1841. Washington de Messejana também está por aqui conosco, interagindo aqui no Bola na Rede Zap. A Gilene Costa também está por aqui. Tá lá no Bom Jardim.
Essa galera, que galera, hein? Essa aqui que trabalha. Por isso que a gente se diverte muito, ganha pouco. Eu só queria ganhar bem, né? Pra poder se divertir, que aí seria perfeito. A diversão aqui é imensa, é enorme, a diferença é enorme aqui. Mas vamos lá, galera. Estamos encerrando aqui mais um trabalho da equipe Bola na Rede em 91,3 na sua 3FM, a rádio oficial do forró. Você sabe, equipe Bola na Rede, a equipe esportiva que o cearense mais curte. E agradecendo a Rádio Artilheiro, radioartilheiro.com.br, conosco em todas as transmissões e também no Faixa Nobre do Esporte, que é o nosso encontro, está marcado para amanhã, 8 horas da noite, Faixa Nobre do Esporte, sempre de segunda a sexta, de 8 às 9 da noite, o programa esportivo da equipe Bola na Rede, a equipe esportiva que o cearense mais curte. Aí eu vi vantagem. Então, boa noite a todos, uma boa semana. Vamos nos encontrar ainda muitas vezes essa semana, uma semana positiva para todos nós, de muito trabalho. 9h40, agradecendo o DJ Djavan Rosa, que esteve conosco aqui, e claro, a sua audiência. E não descola o ouvido, fica aqui em 91,3. Toca na 3FM. A 3FM.